vivo? E o governo federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, a medida provisória que define o salário mínimo de R$ 1.100 em 2021. O anúncio do valor foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O salário mínimo atual é de R$ 1.045 e o novo valor vale a partir de amanhã, 1º de janeiro de 2021. O salário mínimo de R$ 1.100 está acima dos R$ 1.088 previstos pelo governo na proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada em 15 de dezembro ao Congresso Nacional. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o economista e conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, Alessandro Azzoni. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar com vocês nesses últimos minutos de 2020, né? Exatamente, Alessandro. Então, bora lá que tem muita informação aqui, Alessandro. Para esse ajuste, o governo usou uma previsão de alta de 5,22% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, Alessandro, isso significa que não haverá um aumento real no salário mínimo em 2021, mas sim a correção pela inflação? Exatamente. Quando já se aprovou na LDO, já estavam com a previsão do INPC batendo ponto. Ele fechou em novembro em torno de 3,99 e provavelmente deve bater agora 4,11, né? É a previsão do governo. Então, quando ele passou pela LDO, ele já fez essa correção para R$ 1.088. Mas como nós tivemos algum impulsionamento nesse final de ano, por causa da variação cambial, alguns outros índices também que acabaram puxando, principalmente a parte de alimentos, acabou influenciando muito no índice nacional de preços ao consumidor. Então, realmente, se ele ultrapassar esse teto de 4,11 que já estava na LDO, o presidente coloca como um ganho real de 1,20, né? Mas se nós fecharmos o ano realmente com projetado no 5,26, realmente será simplesmente uma atualização monetária. Não tirar, o salário mínimo, na verdade, não obteve nenhum ganho real, né? Sim, Alessandro, inclusive o salário mínimo fica sem esse aumento real pelo segundo ano consecutivo. O reajuste repõe apenas a perda no poder de compra dos brasileiros. O que isso nos mostra sobre a economia brasileira no geral nesses últimos anos, especialmente nesse governo, no atual governo de Jair Bolsonaro? Na verdade, a conta que está sendo feita é que todo o piso salarial e todos os benefícios básicos da Previdência Social são calculados com o salário e também a questão do seguro-desemprego. Então, basicamente, cada R$1 que se aumenta, isso é uma estimativa feita pela equipe econômica, que ele projeta que cada R$1 que aumente no salário mínimo impacta em 300 milhões em gastos para as contas do governo. Realmente, essa perda de ganhos nos salários não é só no salário mínimo, mas nós já tivemos corroeu praticamente os salários dos trabalhadores em forma geral. Nós não tivemos uma correção efetiva dos contratos, porque nós temos, lembrando que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele leva em consideração as famílias que ganham até 5 salários mínimos, né? Então eles consideram que 50% praticamente das famílias tem essa renda. Então, ele pega uma amostra. Nós temos um outro índice, que é o índice, o IGPM, ele acaba reajustando os contratos de locação e outros contratos. Esse ainda foi muito maior, passou dos 24%. Então, realmente, como você fala, o brasileiro vai ter um impacto, sim, vai estar o dinheiro vai estar valendo menos em 2021, as correções não estão sendo feitas de formas efetivas para não só fazer o reajuste de inflação, mas também com ganhos reais nos salários. Então, realmente, cada vez mais o brasileiro está perdendo poder de compra, ficando mais pobre a cada ano. Agora, o fim do auxílio emergencial é algo que preocupa muito as camadas mais pobres da sociedade. O aumento do salário mínimo provoca algum impacto na ausência do auxílio emergencial? O que a gente pode falar sobre o fim do auxílio? A questão do fim do auxílio, hoje foi pago a última parcela dos R$300 do auxílio, o governo não sinaliza, e mesmo que
ele está com uma situação da dívida pública está muito alta, quase chegando ultrapassando os 90% do produto interno bruto, então ele não tem como fazer esse auxílio. Realmente, se continuar essa crise de que volte a questão dos isolamentos novamente, como alguns governadores estão implantando dentro dos seus estados, com o isolamento horizontal, fechando todos os comércios, pode ser que nós tenhamos ainda um agravamento, porque aí você não tem nem mais esse subsídio que era dado para o governo para as famílias que realmente perderam suas rendas. Então, se nós continuarmos com essa linha de fechamento sem auxílio emergencial, realmente essas famílias que sobreviveram com esse auxílio emergencial terão problemas gravíssimos de subsistência. A questão do salário mínimo, o salário mínimo hoje ele serve como base de um salário a ser fixado a nível nacional. Alguns estados tentaram fazer o salário mínimo estadual, mas acabaram não emplacando a sua imposição, porque todas as discussões na esfera trabalhista levam em consideração a lei federal, e a lei federal equivale ao salário mínimo federal. Então ficava uma discussão que praticamente você não tinha uma objetividade. Então o salário mínimo ele serve como uma base, uma referência sobre o salário. Hoje você ter as famílias tendo um reajuste de 5% simplesmente nos seus salários, ela impacta diretamente, sim, no seu poder de compra. Eu não vejo como sinal positivo também fazer a economia basear-se somente em indexar o salário mínimo somente a níveis de correção. Nós temos que fazer um efetivo de ganhos reais para o salário mínimo, justamente para que se volte o poder de compra para as famílias, né? Sim, Alessandro, agora olhando para 2021, na sua avaliação, o que precisa ser feito para que a economia engate no próximo ano, mesmo com tantos desafios que a pandemia nos traz? A pandemia ainda está em curso, então temos o fim do auxílio emergencial, desemprego recorde. Na sua avaliação, o que pode ser feito para tirarmos bons resultados do próximo ano? Eu acredito que o primeiro passo é uma política sanitária um pouco mais clara, né? Tanto do governo federal, como dos estados e como dos municípios, para que a população tenha confiança de voltar a consumir, a voltar a trabalhar, porque só fazendo um retrospecto de março, em março, quando se tinha a questão da possível, quando estava começando a crise pandêmica, e a gente não tinha ainda o isolamento que começou nos meados do dia 20, o comércio já sofria por uma questão de uma pane emocional. Então as pessoas deixaram de sair nas ruas, deixaram de consumir. Todas as pessoas estão com dinheiro guardadas, porque elas tiveram um ganho real, porque a partir do momento que elas trabalharam home office, então elas deixaram de fazer gastos com outras despesas, como café, consumos em padarias, elas conseguiram reduzir as suas despesas e tiveram um ganho efetivo, tanto que nós tivemos recordes de aplicação em poupança nesse ano, outras aplicações crescendo também, bolsa também crescendo, até buscas em consórcio, então a gente teve outras alternativas de investimento. Eu acredito que o que precisa é colocar uma política sanitária, mostrar para a população que existe um combate efetivo, que existe segurança nas atividades comerciais. As atividades comerciais, elas seguem um rito sanitário muito importante, então existe um controle sanitário dentro de restaurantes, bares, dentro dos shoppings, dentro de lojas, existe um controle sanitário, e esse controle sanitário é fiscalizado pelas prefeituras, então eles são obrigados a seguir esse protocolo, então existe uma segurança, mas não basta só impor isso se a população não sentir-se segura. As informações precisam chegar de forma segura. O que eu vejo muitas vezes é um alarme muito grande, e que isso desencadeia, acho que um efeito mais de terrorismo, e isso causa uma preocupação, que as famílias deixam de sair com medo de que possam pegar o Covid e venham a morrer. Existe controle sanitário. Hoje nós já conhecemos
não é mais uma doença incógnita. Hoje a gente já sabe como são os manejos, como é o sistema de controle. Eu acho assim, o que precisa é confiança. E quando eu falo política sanitária e política de saúde pública, é uma política de vacinação, uma política de que as pessoas vão ter um futuro e que essa segurança sanitária é que vai trazer o grande equilíbrio econômico. O Brasil tem capacidade econômica, o Brasil tem, os empresários estão sobrevivendo, o governo deu uma forma de incentivo a todos eles, a população tem dinheiro, o que está faltando é confiança e segurança para poder o Brasil voltar a crescer. Tanto que eu estimo que o crescimento do PIB seja realmente muito alto nesse sentido. Acho que nós vamos sair desse patamar de -4, acho que até mais, pode ser que a gente feche -4,5. Eu acredito que nós vamos superar os 3% no ano que vem, justamente por esse fôlego, essa ânsia de voltar a trabalhar. E eu acho que esses postos de trabalho eles vão voltar, vão ser retomados. Lógico que no primeiro momento nós vamos ter uma perda de ganhos de salários, porque nós tivemos pessoas com alto gabarito sendo demitidas, e essas pessoas, no momento de voltar ao mercado de trabalho, elas devem se sujeitar a salários mais baixos, somente para que se volte ao mercado. Então, os salários efetivos ficarão mais baixos, mas haverá uma retomada, sim, da atividade econômica. Eu fico muito esperançoso nisso. Mas o que vai determinar isso? Uma política de saúde pública, uma política sanitária de forma clara e objetiva, e que não haja controvérsia entre governo estadual e estados e municípios, seja uma política única, e com isso quem acaba ganhando é o cidadão que se sente confiança, e assim a economia volta a crescer. Alessandro, outra coisa que nós vimos neste ano de 2020 na economia foi a desvalorização da nossa moeda, do real, frente a outras moedas do mundo. Qual que é a expectativa para 2021? O real ele pode retomar, ganhar mais força, mais valor? E eu também te pergunto o dólar, em que patamar que o dólar pode começar o ano e seguir aí os primeiros meses do ano? Hoje eu dei uma acompanhada no mercado. Eu fiquei até assustado com o nível que ele bateu hoje. Mas hoje a gente pode levar em consideração, porque dia 31 você não tem expediente bancário, somente algumas operações internas de bancos, então você não é um mercado que tem uma oferta e demanda muito clara. Então você pode ter picos especulativos ou picos de demanda de fechamento de posição, justamente por ser 31 de dezembro. Mas o Boletim Focus coloca também a questão, né, do Banco Central, 30% para 2021, que eu acredito que ainda a R$5 é muito pesado para o nosso mercado, né? Mas eu acho que nós vamos estar dentro desse parâmetro de 5. Mas o que vai determinar a questão da variação cambial? Vai determinar justamente o nosso crescimento, o nosso impulsionamento econômico. Se nós tivermos uma transparência em questão de governo, e nós conseguimos crescer novamente, nós vamos ter mais entradas de recursos internacionais, provavelmente nós vamos ter uma injeção maior de dólares, e com isso, com a oferta maior, o dólar deve cair sim. Nós temos uma reserva grande, o Banco Central está fazendo esse equilíbrio, mas eu acredito que nós vamos ficar ainda na faixa dos R$5, entre 5 e 30, por aí. Nós conversamos com Alessandro Azzoni, economista e conselheiro da Associação Comercial de São Paulo. Alessandro, muito obrigada pela conversa e um ótimo ano novo para você. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Obrigado. Até mais. Bom,